É o diferencial da pessoa ela fazer tudo correto. Mas É o básico, né? É o básico. Ela fazer o básico é o E vocês diferencial. vão... Sejam bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou o Vitor e hoje o episódio vai estar sensacional. Por quê? Temos dois convidados que, além de amigos, clientes, são pessoas que particularmente eu admiro muito. E eu vou passar a bola agora para eles se apresentarem, o Danilo e o Jean, contar um pouquinho deles e da história da empresa deles. Sejam bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado esse convite. Eu tenho certeza que vai ser uma história inspiradora aí para os empresários que estão acompanhando esse episódio. Certeza. Bom dia, pessoal. Eu sou o Jean. Bom dia, sou o Danilo. A gente vai falar um pouco da nossa história aí, que tem tudo a ver com o Vitor, que foi um cara que nos ajudou muito no início aí, que começou, que nos incentivou e que ajudou a gente a desbravar várias coisas aí quando a gente começou a empreender. Eu estava puxando lá, né, o primeiro CNPJ que nós abrimos foi em 2018, né, no finalzinho ali de 2018. Então, vamos contar um pouquinho da história, né, da empresa, Bimbato e Caldeira agora, a nova, tem a franquia Dr. Farol. Conta um pouquinho como que surgiu a parceria de vocês, a sociedade, e como surgiu a ideia de montar a Bimbato e Caldeira. E fala pro pessoal qual que é o ramo de atividade de vocês, qual que é o diferencial, o que que vocês fazem exatamente. Então, Vitor, eu e o Danilo, nós somos amigos, nós trabalhamos junto, né, numa empresa, eu e o Danilo, e o Danilo sempre teve essa vontade de começar um negócio. Surgiu do Danilo, a faísquinha de empreender. Sempre foi. Ele queria alguém para ser sócio, né, assim, alguém pra gente para começar, porque, para falar a verdade, todo mundo tem medo de começar. Sim. O primeiro passo eu acho que é o mais difícil. E ele chamou eu, e eu também tinha vontade, só que assim, também um pouco de falta de coragem, né? E aí eu tinha vontade, queria muito, e ele a mais a coragem do que eu. E o Danilo pegou e falou, vamos montar um negócio. E apareceu uma oportunidade. Foi quando a gente decidiu, a gente trabalhava na área elétrica, né? A gente mexia com linha pesada, tanto acessórios e autoelétrica. E a gente resolveu montar uma oficina pra gente, né? Foi o nosso acessório, a nossa loja de peças. E foi em 2018, quando a gente procurou você, né? Que nos ajudou, que ajudou a gente a abrir esse CNPJ e começar a nossa história aí. E a gente começou os trabalhos, na verdade, em 2019, né, Danilo? 2019 Foi no mês de janeiro, praticamente, mas firme mesmo a partir de março. Foi uma época ali de organização, aprendizado. Foi, a gente, quando começou, sem, vamos dizer assim, estrutura para um negócio total, né? Assim, a gente não tinha... Não sabia como é que funcionava. Técnico, Exatamente. Né? A gente sabia fazer o serviço, mas não sabia como é que funcionava uma empresa. E a Evidência aí nos ajudou muito, né? A parte de papelada, de abertura, de contratação, de prolabore, de como funciona, a parte fiscal. E a gente não tinha esse conhecimento. A gente sabia só trabalhar, né? Começamos aí com produtos dentro de um carro. O Danilo, a gente saiu, recebeu um acerto no nosso antigo serviço e a gente investiu tudo que tinha, tudo mesmo, o que eu tinha guardado. Tudo mais um pouquinho, como se diz, né? Ele tinha, né, o nosso salário, aí a gente ficou recebendo um seguro-desemprego no começo, foi o que ajudou o nosso salário. A gente não tinha salário no começo, né? A gente não tirava o salário da empresa, era só esse seguro-desemprego e a gente foi trabalhar com as peças dentro de um carro, foi num posto aqui em Tanabi, na beira da rodovia. E aí, com o tempo, foi surgindo a loja, a gente montou a loja, abriu, aí foi começando a ter um pequeno estoque, aí a gente foi começando a criar um nome, e graças a Deus, acho que nosso diferencial hoje é a parte aí do serviço, a mão de obra que só eu, Danilo, que faz, né? O pessoal gosta bastante do nosso serviço, e a técnica, né? O jeito que a gente faz, a gente acaba fazendo sempre que o cliente pede, eu quero fazer tal coisa em tal lugar. Ninguém faz. E o Danilo acaba. Explica pro pessoal que está nos assistindo quais são os acessórios que vocês trabalham e o tipo de serviço que vocês fazem, para o pessoal entender. A gente trabalha com parte elétrica, né? Alternador, motor de partida, parte de iluminação, troca de lanterna, adaptação de erguedor de eixo. Na linha pesada, trabalhamos com todo tipo de parte elétrica. E os acessórios, André? Acessório, com a parte pesada, caixa de cozinha, geladeira,
instalação em geral, assim, parte pesada mesmo. A especialidade de vocês é na parte pesada, mas vocês atendem também automóveis e tudo mais. Com o tempo, né? Depois que a gente já tinha alguns anos de loja, que é desde 2018, que a gente abriu, começou, né? 2019 a gente iniciou o trabalho. A gente decidiu que precisava expandir um pouco mais. A gente foi numa feira, eu e o Danilo. Curitiba. Como é que chamava a feira? Alto Par. Alto Par. E a gente comprou uma franquia lá, nessa feira, que hoje nós temos uma loja em Votuporanga que tem o nome da franquia, que chama Dr. Farol. E aí lá a gente começou a mexer mais com a linha leve. Por ser dentro da cidade, né? Talvez o acesso não é tanto igual na beira da rodovia para caminhão, linha pesada grande, mas a gente atende lá também a linha pesada. E a gente começou a mexer com a linha leve. A gente faz aí hoje customização de farol, venda, troca de lente, a parte de cromo, ar-condicionado, insufilme. A gente partiu por parte de acessório em geral, tanto de carro, linha leve, quanto caminhão, linha pesada, né? Lá, né, tá no leque dos dois ramos. Como que foi a decisão? Vocês estavam lá na feira, no evento, surgiu a oportunidade de pegar a franquia Dr. Farol. Como foi essa decisão? O porquê vocês escolheram, né, essa franquia? Só para o pessoal entender um pouquinho. Foi uma sexta? Não, era um sábado. Chegou lá na sexta cedo. Isso. Eles estavam visitando a feira, conhecendo os estandes e viu eles lá, da Dr. Farol. Eu tinha curiosidade na parte de polimento de farol, que muitos motoristas de caminhão reclamavam, que fazia no carrabão, não resolvia o problema. E lá eles apresentou essa solução para nós. Aí foi onde chamou atenção. Já tinham, vamos falar assim, um interesse em conhecer. Sim. E eles forneceram essa parte para nós. Aí foi onde a gente acabou adquirindo a franquia. O primeiro dia a gente... Foi um dos maiores, foi o fator decisivo para a tomada de decisão. Que era uma dor que você já sabia que tinha ali do cliente de vocês, e eles apresentaram a solução. O primeiro dia nós... eram 3 dias de feira, né? 3 dias. Vocês já conheceram o Dr. Farol lá na sexta-feira? Já? Isso, sexta. Aí já fizeram a proposta ou não para vocês? Então, eles ofereceram pra gente, a gente ficou pensativo. Porque, na verdade, a gente chegou no meio da apresentação e eles estavam apresentando e uma certa empresa comprou também uma franquia. E aí nós ficamos com esse desejo, né? E aí a gente finalizou o dia, foi pro hotel, eu e o Danilo ficamos conversando, né? E o Danilo falou assim, e se a gente começar a comprar isso? Na época, a franquia Dr. Farol oferecia um modelo de franquia que era loja dentro de loja. Então a gente não precisaria abrir uma loja física, a gente conseguiria trazer a franquia para dentro da nossa loja, que era o acessório JN na época. Então a gente voltou no segundo dia de feira, aí a gente foi, assistiu toda a apresentação, conversou com o dono na época, né? E ele nos apresentou, falou que eles davam um treinamento, tudo por conta da franquia, nos levava para lá e que era uma franquia, financeiramente falando, de custo baixo, porque eles vendiam na feira ela parcelada, né? Parcelada e, vamos falar assim, 30% mais barato. Mais barato do que se fosse comprar direto. Então a gente achou que era um modelo de negócio. O próprio negócio ia se pagar pra gente poder ter essa franquia. 30% seria só pelo fato de adquirir na feira. Ele dá essa condição para quem tá na feira. Dava essa condição. E aí nós compramos, foi em abril? Maio, né? Acho Maio. que aí logo o Danilo já fez um treinamento. Vocês comprou lá no dia, lá no domingo? Lá no sábado. No sábado você já bateu o martelo. Aí comprou isso no sábado mesmo. Aí a gente voltou pra feira, eles entraram em contato já na semana mesmo, agendando pra gente o treinamento. E aí durante o treinamento a gente fazia aquisição jurídica, né? Fazia a papelada, documentação e tudo. Danilo que foi, né? Na época o Danilo que foi primeiro. Fez o treinamento, assinou a papelada, documentação. O treinamento foi na onde, Danilo? Em Franca. Em Franca? Lá na matriz deles mesmo. Aí foi um dia inteiro ou foi uma semana? Uma semana. Eles dão todo o suporte, toda a estrutura da parte técnica. E fez toda a parte jurídica lá, burocrática, de papelada. Já saiu de lá tudo resolvido. Eles são, sim, tem uma escola de treinamento, né? Tem a empresa deles que eles têm a franquia já tem uma empresa que roda, que é do dono mesmo lá. Então a gente conhece como é que funciona, né? E aí a gente agregou, que é o que eles faziam com o que a gente já fazia e ficou dentro da nossa loja durante um bom tempo. Depois nós decidimos expandir a franquia. Aí mudamos o modelo. Em vez de ser loja dentro de loja, a gente abriu uma loja própria do Dr. Farol. E aí quando a gente ficou com 2 lojas, o Acessório JN e Dr. Farol. E passa para mim, pro pessoal um pouquinho entender,
como que é, vocês sempre trabalharam junto, mas como colegas de trabalho. Como que foi a partir do momento que vocês montaram um negócio junto? Sociedade. Porque, né, vive e mexe, vocês veem até os cortes de internet, né? Em sociedade é difícil, tal, pra vocês. Como que é? Até que ponto ajudou ou até que ponto atrapalhou essa amizade de vocês? E qual que é a maior dificuldade de uma sociedade hoje, né, no ponto de vista de cada um? Ó, eu falo que o Danilo, assim, até o dono da franquia, o Dr. Farol, falou isso pra gente. Nós meio que se completa, né? Um é mais estressado, um é mais calmo, um é mais técnico, o outro é mais administrativo para as outras áreas. Então, assim, acho que a sociedade é muito difícil por ser duas cabeças. Cada um pensa de um jeito, né? Mas também é muito bom, porque numa ocasião que eu não possa estar ou não possa resolver alguma coisa, eu tenho uma pessoa que eu tenho certeza que vai resolver da melhor maneira, porque a empresa é dele. E então tem os pós e contras, né? E falar na questão de atrapalhar, a questão de amizade, não muda nada. Acho que dependendo se tiver o respeito, né, acaba até ajudando. Vamos Né? falar assim. Agora, pontos divergentes, Isso aí tem. esse daí não tem. Ele tá estressado com alguma coisa ali, acaba que fala uma coisa, mas sendo sócio, sendo um amigo, trabalhando só junto, é a mesma coisa. Mesma. Então, Eu acho que a gente levou mesmo. essa amizade, né, que a gente tinha no serviço para a empresa. Então, cada um tem uma cabeça, mas também a gente pensa por um bem próprio, que é o bem da empresa. Sim. Claro, então, eu não concordo com alguma coisa do Danilo, ele não concorda com alguma coisa minha, a gente vai falar um pro outro e vai ver a melhor solução. Ó, Danilo, eu tô errado. Não, Jean, eu tô errado. É isso aí, e é o ponto que a gente faz. A gente decide o que é bom para a empresa é o que vai funcionar. Não é o meu gosto e não é o gosto dele. Que é o da empresa. Eu falo assim, quase todo podcast teve uma vez que a Tassi gravou um vídeo, né? Comentou aqui, nós tinha a cabeça totalmente divergente. Pessoal, como assim? Achar que vocês pensavam igualzinho? Não, tem vezes que o pau cai e apoia lá em casa. Porque eu penso de um jeito. Só que nós senta, conversa e toma a melhor decisão para a empresa. Mas o que o Victor quer, o que a Tassi quer. E é bom ter essa opinião divergente, porque às vezes você não tá vendo, né, o que o outro tá vendo, algum ponto ali, algum obstáculo, porque quando nós quer tomar alguma decisão que é da nossa cabeça, né, vê só o lado bom da coisa, né? Aí vem alguém e fala, mas isso, então assim, eu vejo que é muito bom e temos que estar abertos, né, para ouvir a opinião, para aprender, porque nem sempre somos o dono da razão, né? Então acho que se completa. Eu acho que a sociedade, quando bem trabalhada, acho que muito mais agrega do que atrapalha. Sim. Então assim, eu vejo que eu falo assim, empreenda sem medo, né, com sócios, mas tenha diálogo, tenha reunião, tome as decisões, principalmente as mais importantes, sempre juntos, né? Não adianta o Danilo tomar uma decisão, depois de tomar, tá avisa o Jean. O Jean tomar uma decisão, depois de tomar. Não dá certo. Aí daqui a pouco vai começar a gerar atrito. Isso. Então, não precisa tomar uma decisão, igual vocês fizeram. Pô, estudaram ali da franquia, tudo mais, foram juntos no evento. E eu sempre falo assim, a importância de estar em eventos, em ambientes, conhecer novidades. Como que foi a sensação? Eu vejo que vocês sempre participam de treinamentos, eventos. Passa um pouquinho dessa importância como empresário. Por quê? Vocês comentaram ali no começo. Pô, nós era ali funcionário, eu também, quando comecei o escritório, saí da CLT e fui empreender. Aí você tem a visão, pô, conheço bastante da parte técnica ali, dá pra tocar. Porque mais sabe o negócio, fala, vixe, o negócio é mais embaixo, não é só, né, não é só a parte técnica, eu preciso entender de marketing, de vendas, de financeiro. A parte técnica tem que ser muito bom, porque hoje é obrigação de cada um que tem uma empresa ter uma parte técnica boa, né? Eu vou levar o carro lá para vocês, eu tenho que confiar em vocês, vocês me entregam um bom serviço. Vocês entregam a contabilidade para mim, vocês querem um bom serviço. Então a parte técnica toda empresa tem que ter. Só que aí tem esse pós-venda, atendimento ao cliente, concorrência de mercado. Como que foi esse baque, assim? Putz, a hora que caiu, você falou, pô, né? Começou ali com a cara. Eu costumo falar assim, ó, começa com a cara e com a coragem, o empresário. Só que chega num nível que falta o conhecimento. Vai começar a avançar degrau. E como que é estar nesses ambientes de evento? O quanto foi importante para vocês esse evento, por exemplo, e os treinamentos que vocês fazem e tudo mais, como empresário? Victor, falando assim, porque quando a gente começou, a gente tinha muita noção, igual você falou, da técnica. E o serviço, né? A parte de administrar, na verdade, a gente vem aprendendo até hoje. Sim. A gente está sempre aprendendo. Isso é um aprendizado constante, né? A gente, quando abrimos a empresa no JN, no Canabim, né? No posto, a gente resolveu ir numa feira, foi a Automec, em São Paulo. Quando a gente chegou lá, a gente viu inovação, você fica, tipo, porque nem nós gosta, né? A gente trabalha com a área e gosta daquilo. Então, ferramental, material, maquinário. Volta de lá criando tudo, né? Você fica apaixonado. Comprava a feira inteira, né? E financeiramente falando, não é fácil para você comprar e dar esse passo.
Só que pensando hoje na parte de empresa, tudo que você compra de melhor hoje para a empresa te ajuda, agrega valor. Te ajuda você a fazer o serviço, ajuda você a trabalhar. E quando a gente começou, confesso mesmo assim, que até eu mesmo achava que talvez, vamos comprar uma ferramenta? Não, vamos segurar um pouco mais, vamos guardar esse dinheiro. Não. E para você crescer, você tem que investir, tem que gastar. Aí a gente precisou investir tanto na parte de aprendizagem, da parte burocrática da empresa, quanto no treinamento. A gente fez um curso de ar-condicionado, um curso de insufilme. Quando a gente comprou a franquia, teve o treinamento tanto da área, igual você falou, do marketing, que a gente não fazia, porque a gente faz muito o informal, que é o quê? Faz um vídeo e posta. E hoje em dia, no jeito que tá as coisas, assim, todo dia você tem que estar postando na rede social. O marketing tem que ser constante. E aí demorou pra gente entender que esse dinheiro que você gasta com o marketing não é um dinheiro em vão. É um investimento. É um investimento. Esse dinheiro que você gasta com treinamento não é um dinheiro em vão, é um investimento. Foi a parte mais difícil, acho que pra nós, assim. Essa mudança de mentalidade, né? Principalmente por você não ter o dinheiro, esse capital, entendeu? O nosso mentor fala assim, primeiro você investe, corre o risco e depois você vai ter o retorno. Muitas vezes nós quer já ter o retorno antes de investir, né? Deixa eu juntar o dinheiro, depois eu pago o curso. Eu falo que empreender é correr esse risco constantemente. É esse friozinho na barriga. Só que é gostoso. Sim. Ainda mais quando você começa a ver o resultado, né? Quando você passa aquele friozinho, mas daí vem o retorno. Aí você fala, ainda bem que eu fiz esse investimento, Exatamente. Ainda bem que eu fiz. Né? Só pegando um gancho, o Jean comentou um detalhe aqui, né? Que você vai na feira e fica doido. Quando foi o nosso primeiro evento contábil, aí lá em São Paulo, eu comecei a ver umas automações, eu falei, cara, não é possível, eu nem sabia que isso daqui existia. Como que não é possível um sistema que faz o serviço de... Aí, né, voltou de lá querendo tudo. Aí você olha no financeiro e fala, cara, não dá nem pra comprar um sistema. Aí, né, começamos, aí, o ano passado eu tava fazendo uma análise, todos os melhores sistemas do mercado conseguimos implantar no escritório. Hoje, né, tem um custo alto representa. Só que não é custo, é um investimento. Então, tem os sistemas lá que ele faz serviço de 3, 4 pessoas. Hoje, nós temos, por exemplo, o sistema contábil, ele é 3 vezes mais caro que a média do mercado. Porém, é o melhor. Então, ele automatiza. Às vezes, eu precisaria ter 2 ou 3 funcionários a mais. Hoje, só não tem esse sistema. Então, assim, é um investimento que no começo dói. Nossa, porque é um valor que você está investindo. Mas depois começa a ter retorno. E para crescer, precisa ter investimento, principalmente em conhecimento. Aí você se coloca nesses ambientes, eu costumo falar, pessoal, abre tua mente, né? Abre a visão, porque tem coisa que você nem sabe que existia. Se você não tá se propor a colocar... Agora, se a pessoa colocar um monte de obstáculo, mas eu vou em São Paulo, igual vocês forem em Curitiba, é gasto, né? Gasto. Desde uma viagem, alimentação, hospedagem, né? Tem o ticket do ingresso, às vezes a pessoa fala assim, tem o valor do ingresso para entrar na feira, no evento. Mas, cara, isso é o de menos. O duro é né, a viagem, locomoção, estadia, alimentação. Então, tem que estar disposto, só que precisa, né? E às vezes não é um investimento que você fez, fui no evento hoje, amanhã eu já vou colher retorno disso, né? Não é. Às vezes vai demorar meses ou até anos, mas tem que começar, né? Quando a gente foi, o primeiro evento que a gente foi pensando desse jeito, vamos num evento, a gente vai gastar com entrada, com viagem, com tudo, né? E depois como é que vai ser? Hoje sempre tem um evento. Danilo, vai ter uma feira em tal lugar. Vamos organizar para ir? A gente foi na Automec acho que 2 ou 3 vezes, né? 2 vezes na Automec e na Fenatran uma vez. Na Fenatran uma vez. Essa Automec, só o pessoal entender, ela é mais voltada para quê? Qual que é o foco principal dela, assim? A Automec, ela abrange as duas linhas, né? É mais parte da linha pesada, acessório, equipamento, novidade que tem para linha pesada, mas abrange a linha leve também. E a Fenatran já é voltada para somente linha pesada. Que é esse lançamento dos caminhões novos, implementos novos, é só voltar nesses eventos no ramo de vocês, tem os estandes para apresentar as novidades, tudo. Tem palestras, essas coisas também, vai no evento contábil. Geralmente os eventos da parte contábil é voltado para palestra o dia inteiro e tem os intervalos para você visitar os estandes, onde ali nos estandes vão ter os novos sistemas, novas ferramentas que eles vão estar oferecendo ali os parceiros do evento. No ramo de vocês é mais ou menos assim também ou não? Ou não tem muita palestra? É muito stand, né? No nosso ramo é muito stand e algumas empresas... Na verdade, cada stand que você chega, vem um profissional para explicar o que tem ali de novidade, o que eles estão apresentando, te mostra o que é a inovação do momento e explica como é que funciona. E alguns stands, eles dão palestras, né? Mais técnicas. Por exemplo, linha de escapamento. O cara vende lá um difusor ou vende uma parte de catalisador, aí eles dão palestras, explicam como é que funciona. Para aquilo ali. Aí são alguns horários. Aí você, como a gente chega e anda no stand todo, a gente pode passar e agendar
a palestra que a gente quer assistir. Mas você fica perdido. Tem muita coisa, muita E coisa. muita novidade. E num dia só você não manda tudo, não adianta. E geralmente é 3 dias esses eventos. Automec e a Fenatran é uma semana. Uma semana, isso. É quase uma semana. Ela começa na terça e termina no sábado. Aí geralmente vocês passam lá o final de semana. Passa um Lá. dia. A gente vai. Acaba porque a gente tem que já sair vai da num empresa. lugar Né? específico. Já tem. quer É que vocês já conhecem, então já encurta o caminho, né? A gente tira um dia para isso, para justamente ir lá conhecer essa feira. Não porque era Curitiba, então a gente aproveitou e falou: a gente vai ter que ficar mesmo, porque para ir do bate-volta é longe pra gente, né? A gente ia de carro. Então vamos pousar lá, a gente já vai 2 dias na feira. A gente ficou 2 dias, né? 2 dias. Mas é bom também, bom demais. Você conhece muita gente. Esse é um grande detalhe, né? Você O faz... famoso network. Exatamente. Né? Cria parceiros, né? Pessoas que talvez trabalham no mesmo ramo que você, mas numa empresa pequena, mas o cara talvez tenha um diferencial. Vocês fazem amizade, troca ideia, você vira amigo do cara. Então, assim... Qual que é a importância para vocês desse network? Porque quando vocês começaram, eu tenho certeza que vocês nem tinham noção, nem talvez igual nós, network, o quê? E hoje, tendo essa visão, qual que é a importância do network para o negócio hoje? Hoje eu vou falar assim pra você que não sei se 50%, mas quase uns 50%, porque é muito grande, né, o mercado, o ramo, na área que a gente trabalha mesmo, muito problema, né, então a gente não sabe tudo. Quando você tem um network, você tem um amigo, uma pessoa, um parceiro, alguém que já trabalhou, talvez o cara te adianta um serviço, você liga pra ele, tô com um problema assim, cara, resolvi isso semana passada, faz tal coisa, funciona bem. Fulano, eu tô querendo comprar Não, Jean, vai em tal lugar, lá é mais barato, compra na internet, vou te mandar um site. Cara, ajuda muito, né, bicho? É uma dica que mexe ponteiro do negócio, né? Ixi, é demais. Eu vejo lá, nós temos, né? Nós já participamos de várias mentorias, tem os grupos dos contadores ali do Brasil inteiro. Pareceu um BO, você joga lá, o cara fala, eu já passei por isso, faz esse, você encurta um caminho. Uma coisa que você fica uma semana quebrando a cabeça, o network te proporciona isso, né? Fora pessoas que estão torcendo por você, querendo o melhor, então fala assim, o network é muito rico. E você só faz network estando em ambientes de eventos, de crescimento, de palestra, não tem outra forma, né? Não. O network, como se diz, né? Abre portas que o dinheiro não compra. Porque às vezes você vai fazer um curso careco para aprender um negocinho, é um de network, o cara pode falar, já passei por esse problema, só fazer isso e curta caminho. Fala para mim agora, qual foi a maior dificuldade de vocês quando vocês começaram, e hoje, qual que é a maior dificuldade de empreender para vocês, do ponto de vista de cada um? Começamos, qual que foi a maior dificuldade? Começamos a empreender, vixe, agora, isso que é ser empresário? Qual que foi a maior barreira que vocês encontraram ali, do ponto de vista de cada um? E depois desses anos de experiência hoje, eu falo assim, sempre vai ter dificuldade. Qual que é a maior barreira que vocês verem atualmente? Então, no começo e hoje. No começo, faz as contas. Você sair de um lugar que estava garantido todo finalzinho do mês teu dinheiro, para você entrar num lugar que você, vamos falar assim, começou a dar retorno depois de 8 meses. Você começou a ver um retorninho e não era o que você ganhava. Então, as contas. Isso é trabalhoso, vamos dizer assim. Para todo empreendedor, isso vai ser a maior dificuldade. Você sair de CLT com salário garantido. A estabilidade, né? E aí você entrar num... Fazer acontecer, né? Até chegar onde você dá o retorno que você já tinha. Sim. Acho que nós, agora que a gente tem a outra loja, né? A gente chegou no salário bom, né? Para nós, agora, né? A gente teve... Isso quantos anos? Praticamente 2019 para 2025? Vamos falar assim, no final do ano passado, dezembro, final do ano passado. Novembro, dezembro, né? Conseguiu atingir o salário que a gente queria. Porque a gente já estava com o salário defasado muito tempo, né? E aí, então, você tem que... Quando você começa a empreender, essas são as maiores dificuldades. Você tem que se habituar às contas, que geralmente não diminui na vida da gente, só aumenta. E o seu salário acaba diminuindo um pouco, né? Talvez se você tiver um preparo maior, mas eu acredito que não existe isso. Eu acho que para empreender, o preparo vem com o tempo. Você pode ter preparo em várias áreas, mas vai sempre aparecer uma dificuldade nova quando você começar um negócio, e aquilo ali vai equivaler ao dinheiro, financeiramente, na sua vida, né? Na sua vida financeira. Mas, hoje em dia, na atualidade nossa, acho que a maior dificuldade nossa é a mão de obra. Né? Não acho. A famosa gestão de pessoas. Contratação.
E eu estava até comentando aqui antes a dificuldade. Como que vocês veem por próximos anos aí? Vamos trabalhar com... Daqui 10 anos, como que vocês veem a famosa mão de obra no ramo de vocês? Que é uma mão de obra bem específica, né? Trabalho pesado, né? Principalmente vocês trabalham com a linha pesada aí. Como que, na visão de vocês, com essa questão que já é uma dor hoje, é difícil contratar, treinar, e às vezes quando o profissional também está naquele ponto que nós até comentamos, então, nossa, tá legal, às vezes sai da empresa, né, parece uma oportunidade maior, mas faz parte de empreender essas dificuldades. Não anoitece, não amanhece. Então, e como que vocês veem daqui 10 anos pro ramo de vocês? 10 anos, se não for robô, não tem mais nada. A verdade é essa. Porque hoje já não tá achando. Tipo, a pessoa hoje não sabe fazer nada do ramo, mas ela quer ganhar 3 mil reais para começar a trabalhar. Sem experiência, zero. De nada. Não sabe nem onde tá. E uma pessoa que sabe já trabalhar ganha 3,5, por exemplo. E a pessoa que sabe trabalhar, pra você tirar ela da onde ela tá, você tem que pagar quase o dobro para ela vir. Senão ela não vai sair, que Ela já não tem vai sair. estabilidade. Ela já tá com 10, 15 anos na Sim. empresa, ela não vai sair de lá a troco de 100 reais. Sim. Então, Acaba se tornando um custo muito alto, Muito né, alto. para tirar um profissional desse. e mão de obra daqui uns 10 anos não vai existir mais, não. Infelizmente, do jeito que tá indo. A área da tecnologia, né? Fala assim que hoje em dia todo mundo quer trabalhar com vídeo de TikTok, Instagram e ganhar dinheiro, Sim. né? A gente vê aí esse pessoal que Mas tem muita gente iludida, né? Porque Sim, é igual jogador de futebol, né? não é todo Jogador mundo que vai de dar certo. Né? futebol é minoria que ganha bem. Tem muitos jogadores de futebol, mas você pega o salário médio do jogador, no modo geral, não dá 2 salários mínimos, pra vocês terem ideia. Então, assim, é uma pequena minoria que é diferenciada. A quantidade que tem. ganha. Se for... Então, se você for pegar a probabilidade, é igual o pessoal que ganha dinheiro com TikTok, mas tem as Sim. exceções, mas é muito difícil também. Não. Então, e aí o pessoal não quer. O nosso serviço, eu falo que não é pesado, assim. A gente fala linha pesada, linha leve, mas não é, o nosso serviço não é pesado. Mas acaba que é um serviço um pouco sujo, porque você mexe com graxa, mexe com óleo, né? Então, e não é todo mundo que quer mais isso, né? Esse é o jeito que nós aprendemos a ganhar dinheiro, nós começamos a trabalhar com isso. Eu garanto para você que quem está nessa área não quer sair, gosta muito dessa área. Agora, só que quem não conhece não tá querendo entrar. É diferente, né? O pessoal vê, igual você falou, o pessoal vê muito o jogador de futebol e o influencer. Essa área todo mundo quer. E parece que a pessoa não trabalha, né? E ganha bem. E na nossa área parece que a pessoa tem que trabalhar muito para ganhar bem. Realmente, tem que trabalhar muito. Só que é uma profissão, né? Hoje eu falo que eu comecei a trabalhar muito novo e eu virei um profissional. Porque eu comecei naquela área, mas eu insisti naquilo. Então, ninguém entra sabendo, ninguém começa Quantos grande. anos vocês têm de experiência, cada um, na área? Desde quando vocês começaram lá? De acessório, né, no ramo pesado, eu comecei em 2003. 2003. 2003, com parte elétrica de caminhão. 22 anos de experiência. Eu trabalhei, comecei com 12 anos em oficina. Trabalhei em funilaria, parte de pintura, né, desmontar. Ali depois eu fui para a área de ônibus, pintura de ônibus. Depois que eu fui aprender a parte elétrica, quando eu trabalhei com o Danilo, que eu comecei a aprender a parte elétrica, quando a gente, em 2015, nós começamos a trabalhar junto, eu comecei a ir para a parte elétrica, a parte de acessório, né? Eu já tinha experiência com pintura e oficina em outras áreas. E aí, depois a gente foi aprimorando, né? A gente não fazia, no serviço onde a gente trabalhava, a gente não mexia com parte de partida, alternador. Quando a gente foi para a loja nossa, nós começamos a mexer, então a gente foi aprender isso. E abrindo o leque de serviço também, né? Ar-condicionado, e aí, há os anos que a gente tem de experiência. Aí a pessoa quer começar hoje e amanhã já ganhar uma fortuna. Eu falo que assim, trabalhar em oficina é um curso que você ganha para fazer. Porque a pessoa, ela entra lá hoje, na oficina, a gente mexe com ar, com isso, filme, com farol, com parte elétrica, a gente tem um conhecimento. E o que eu vou fazer? Eu vou passar isso pro meu funcionário. Eu preciso que ele faça isso também. Então ele vai aprender com a gente. Só que ele vai ganhar um salário por isso. Ele vai aprender, vai ganhar e não vai ter o custo. Não vai ter o custo de pagar. Aprender. E vai ter uma profissão, Uma né? profissão, exatamente. Só que para ser um expert vai alguns tempos também, né? E alguns meses que a pessoa também vai. A vontade da pessoa também. A vontade, eu acho que potencializa resultado, né? Se a pessoa se dedicar, o que ela ia aprender em 5 anos, pode aprender em 2, mas, né? Isso vai depender de cada um, né? Talvez o que nós demoramos para aprender,
ao longo dos anos, talvez com bem menos tempo, 1, 2, 3 anos ali, a gente E talvez quando vocês começaram, não tinha a tecnologia que tem Não hoje, tem, a facilidade, né? né? Eu falo que eu comecei a lixar massa na mão. Era um taco. Hoje existe Rockit, rota orbital, tem vários tipos de implemento que facilita bastante. Né? Vamos aproveitar para fazer o merchan já de vocês. Quem quiser procurar a Dr. Farol, o acessório JN, não fala os locais, endereço, telefone de contato, olha para a câmera aqui, ó, e pode, já deixa aí. E o que a pessoa, geralmente, nos acessórios, qual que é o carro-chefe de vocês ali que mais aparece? Tem preventivo, né? Vocês falam, tem alguma orientação que se dá ao pessoal que tem pesado, linha pesada ou leve, para fins de prevenção? Qual que é o acessório que costuma dar mais problema? Aí, se vocês quiserem deixar essa dica ao pessoal também, pode aproveitar a oportunidade. Isso que você falou é bem importante. Eu falo que é sempre melhor o preventivo do que a corretiva, né? A manutenção preventiva, você vai trocar algumas peças, mas é só para prevenir um problema. A corretiva você vai gastar muito mais, porque aí já deu um problema, ocasiona outro problema, e a dificuldade é muito maior, muito maior. Então, sempre procurar fazer uma preventiva. A gente tem a loja hoje, o acessório JN, que é na rodovia, né? Euclides da Cunha, quilômetro 487, anexo ao posto JN. E tem o Dr. Farol, que é em Votuporanga, na cidade de Votuporanga, na Nasser Marão, 1771. Então, se você tiver um problema com o carro, farol, parte elétrica, alternador, motor de partida, tá escutando um barulhinho diferente, eu falo que a gente faz quase de tudo lá. E se a gente não fizer um serviço, a gente costuma indicar também. Porque a gente tem alguns amigos, parceiros que fazem todos os tipos de serviço, e a gente direciona você. Porque é bem melhor fazer uma preventiva do que uma corretiva, né? Deixa o telefone também, Jean, que aí o pessoal da edição vai colocar aqui embaixo, se o pessoal quiser entrar em contato. Ó, eu vou passar o telefone da loja, você lembra de cabeça? Porque a gente usa muito eu também não lembro. telefone. Deixa um telefone aí que o pessoal edita e põe ali pro pessoal entrar em contato. Você tem aí? O telefone que a gente usa acaba aqui sendo nosso, mas a gente mudou isso também, gente. Eu vou falar porque quando a gente começou aqui... 997731147. Repete aí, Danilão, para nós. É 1799731147. Então é só entrar em contato que eles estão prontos para atender. Tem algum item que dá mais trabalho, que vocês orientam assim na parte preventiva? Algum item específico? É carro-chefe que dá mais problema ou não? É bem variável. Na parte do Dr. Farol, infiltração, né? Infiltração de farol, carcaça quebrada. Geralmente tem aquelas batidinhas que você para o carro na rua, vem um, vai lá dar uma batidinha e quebra. Você só vê depois, né? Quem foi o lazarento que bateu aqui? Se você fizer prevenir, né? A hora que dá começou a infiltrar, você leva lá, a gente faz o serviço, vai resolver esse problema. Se você deixar, pode ser que você perca um farol, perde um cromo, aí você vai gastar bem mais, né? Queima esses faróis hoje que tem DRL, vai queimar uma placa dessa. Acaba ficando mais cara. Por causa de um detalhezinho. Então Uma fica coisa a dica aí, se você tá com o farolzinho aí trincado aí, ó, já corre lá para fazer essa preventiva. Pegando o gancho do telefone. Quando a gente começou, a gente usava muito o nosso telefone particular. E é bom isso, né? Porque a pessoa consegue te achar. Só que depois de um tempo, você começa a não ter vida, né? Você começa a não viver aquilo ali. Você só vive... Qualquer hora é hora, né? Aí todo mundo tá te ligando então a gente resolveu ter um telefone da empresa, né? Hoje a gente tem uma pessoa que atende, que consegue agendar esse serviço pra gente e melhora mais na qualidade de vida isso aí. Mas fica a dica aí que pra todo mundo que tá começando, no começo a gente dá o da gente, mas depois começa... Se puder já começar com o telefone próprio. Isso aí, porque depois pra tirar esse vício é complicado, né? Exatamente. Até hoje, a gente tem cliente aí da rodovia que só liga no particular. Não tem hora. 10, 11 horas, 2 horas da manhã, tá lá mandando mensagem, ligando, perguntando. Então... Mas eu vejo assim, ó, nós participamos de tem contato aí com grandes empresários e eu vejo que eles... É diferente, eu vejo um fator. Nós, do interior, cidade pequena, é mais fácil ter contato, né? Igual todo mundo conhece o Vitor em Itanabide. Mesmo que eu não passe meu telefone particular, ele vai conseguir. Ele vai perguntar para um, vai perguntar para o outro. É verdade. Mas tem que separar, né? Tem a separação, né? Tem o contato do escritório. Hoje diminuiu muito, né? Os contatos. Treinando a equipe para fazer esse atendimento. Mas eu vejo que é uma grande dificuldade também nós que moramos no interior. Porque assim, o pessoal tem o contato, conhece o Danilo, conhece o Jean, então às vezes já quer ligar direto. Amigo, né? Mas esse organismo, porque senão não tem sábado, não tem domingo. E cabe nós também colocar alguns limites, né? É que no caso de vocês, às vezes precisa dar uma manutenção, né?
Eu já peguei casos de cliente com problema no domingo, então você tem que dar um suporte ali para ajudar a resolver, mas tem que ser bem esporádico para não perder tempo de qualidade. Porque empreender é isso. Você vai... O CLT você tem hora, horário, tudo certinho. Quando você for empreender, você vai ver que não tem muito isso. Às vezes você chega em casa e ainda está trabalhando. Só que se você não começar a dividir, a gente só faz aquilo, né? Então você tem que dar uma separada, ó. Vive um pouco ali na sua casa, curte aí quem tem filhos, curte os filhos, né? Curte a esposa, curte o que você gosta de curtir. E tem a sua hora de trabalho. Eu costumo falar que empresário não tem hora. Só que nós temos tem alguns momentos da vida, né? Vamos precisar pôr mais energia no negócio. Sim. Só que tem que sempre tomar muito cuidado. Não é errado, às vezes, você trabalhar mais, mas é não deixar a parte de qualidade de vida, que é importante para você, tua família, tua esposa. Eu tenho coisa que eu não abro mão. Por exemplo, eu levo o Miguel todo dia para treinar. Aí, às vezes, o pessoal fala, nossa, queria ter tua vida de levar. Cara, é o seguinte, eu acordo 5 horas da manhã para mim começar a fazer o que eu tenho que fazer, para mim ter esse tempo disponível. E às vezes eu vou dormir 11 horas. Isso daqui ninguém vê. Vocês vê que lá 5 horas eu tô lá no treino com ele. Mas tem um preço para mim estar lá 5 horas, né? Sim. Treinar uma equipe, preparar uma equipe e tal. Então, assim, como eu tenho essa liberdade hoje pelo meu negócio, é uma coisa que eu não abro mão, de estar presente no crescimento dele. E se eu quiser acordar 5 da manhã, dormir 11 horas da noite, não tem problema. Então, assim, cada um faz o seu horário. Vê o que é importante, não pode afetar. Agora, uma coisa é certa, empresário, não tem esse negócio, não vou trabalhar de final de semana, feriado, isso não existe, vai trabalhar. Até ele estava comentando, hoje tem muitos funcionários que trocam de serviço só pelo fato de não trabalhar de sábado. Então, assim, se você... E uma dica para você que é colaborador e quer crescer na tua empresa, faça mais do que você é pago. Porque se você está fazendo só o que realmente é pago, beleza, uma relação de contrato. Você contratou o Vitor para fazer esse trabalho, beleza. Agora, se você, às vezes o funcionário reclama, pô, eu queria ganhar mais, o cara não valoriza. Aí eu faço a seguinte reflexão para ele. O que você está entregando a mais do que você é pago? Porque às vezes o cara fala assim, eu chego no horário. Isso aí é obrigação, gente. Obrigação. Então, assim, entrega mais, faz um pouquinho mais, se dedica um pouquinho mais. Por quê? Além de você estar agregando valor para a empresa, é valor para você. Igual vocês comentaram, cara, o cara que tá ali, ele pode adquirir um conhecimento gigantesco. Então ele tem que ser proativo. Chega lá, acabei no serviço, vou ficar esperando o Danilo já chegar em mim, ó. Ô, Danilo, já o que tem para mim fazer? O que eu posso aprender? O que você está fazendo aí? Seja curioso, ó. Posso aprender o que você está fazendo aí? Então, assim, tem que partir de você. Se muitas vezes você ainda não conseguiu melhorar seu salário, reflita se não está faltando dar espacinho a mais. Atitude. Proativo, é atitude. Porque alguém inspirou vocês? É correr atrás. Na verdade, é o que você falou. Às vezes a gente se surpreende pelo que é obrigação, que é o chegar no horário, é o cumprir o horário de almoço. A pessoa está fazendo o que ela... É que está normalizando, o que a gente... diferencial. Isso não é o diferencial. É igual falar assim, mas eu sou honesto. Isso daí é uma virtude do ser humano, tem que ser honesto, né? Esse é o básico. É o básico, né? Então, tá tão difícil você ter essa pessoa, talvez quando você tem ela, você fala, nossa, é o diferencial da pessoa, ela fazer tudo correto. Mas é o básico, né? É o básico. Ela fazer o básico é o diferencial. E vocês vão concordar comigo. Não tem como o empresário não reconhecer esse cara que é diferente. Esse cara que chega mais cedo, esse cara que se dedica, esse cara que trabalha, esse cara que entrega mais. É automático. Você vai... Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim, não tem reconhecimento. Opa! Lógico que há exceções, né? Tem gente que entrega e tal, como tudo na vida. Mas, assim, a maioria dos casos, todos os empresários, se tem um funcionário que é diferenciado, esse funcionário vai ter o devido reconhecimento dele. Sim. Mas tem que ter essa atitude, essa proatividade, que é uma falta muito grande no mercado hoje. Então fica a dica para você que quer potencializar. Agora eu vou falar um assunto para vocês que é uma barreira gigantesca que vocês comentaram. Marketing. É uma dificuldade a maioria das empresas. Muitas empresas ainda não fazem, apesar de ser acessível, não ter um custo. Abrir um Instagram hoje, fazer um vídeo, postar uma foto, não tem custo. Qual que é essa barreira? Como que vocês veem a importância do marketing hoje? E tem barreira? Quem que aparece mais na rede social? Vocês não aparecem? Conta um pouquinho pro pessoal. O Danilo é mais tímido para aparecer. Vocês podem ver que eu converso bem mais. Então eu apareço mais. Só que assim, hoje a gente tem um profissional, né? A gente, quando começamos o Dr. Farol, a gente partiu para essa área, né? A gente teve um treinamento de marketing. Então a gente contratou uma empresa que nós fizemos tráfego, né? O tráfego pago.
Fizemos a parte orgânica. Foi aí que vocês começaram a lidar com tráfego pago, por exemplo? Nunca tinha. A gente não entendia, nós não entendíamos, né? Nem sabia a fundo o que Exatamente, seria. o que seria isso, né? Porque pra gente o marketing era postar, mas não. Tem todo um projeto, um plano, por trás, um uma algoritmo, estratégia, né? Como é que é a entrega aqui. Então a gente foi criar esse conhecimento. A gente contratou uma empresa, né? E aí tem a nossa funcionária da loja que ajudava com a criação de vídeo, né? Hoje nós temos inclusive a nossa nova funcionária, ela fez um curso, né, nessa área de marketing, publicidade, então ela entende até um pouco mais. Então ela tá nos ajudando bastante. Hoje eu não pago uma empresa para fazer o tráfego pago. Estou usando só o que a gente tem na loja mesmo. Mas tem um primo que diz assim, que para ser lembrado, né, é preciso ser visto para ser lembrado. Então, a gente tem que ser visto. Então, essa parte do marketing que é muito difícil, você ainda não consegue fazer, se a gente não sabe como é que funciona, compensa pagar alguém fazer. E aí você vai aprendendo para depois você tirar talvez esse custo, né? Porque esse investimento é um investimento que não é tão barato, só que ele com certeza traz retorno. Qual que é essa visão de vocês, para o empresário que tem esse receio? Porque vocês não gastavam nada em marketing e depois começou a ter essa visão da importância. O que realmente vocês viram de resultado no negócio com o marketing? Porque eu tenho muito essa frase comigo, quem não é visto não é lembrado. E tem uma outra frase que o mentor nosso usa assim, ó, o mais conhecido vence o melhor. Porque muitas vezes aquele cara tem até um serviço pior que o nosso, mas ele tá aparecendo mais, tá divulgando mais, ele vai ser mais lembrado do que a gente. Aí o empresário fala, Vitor, mas será que é preciso marketing? Eu falo, cara, se os grandes do mercado, vamos dar um exemplo, uma Coca-Cola, tá fazendo marketing em todos os canais. A Coca-Cola não precisava hoje fazer um marketing, não. Mas por quê? Ele quer fixar na cabeça das pessoas. Quando pensar em refrigerante, o que vem na cabeça? Então eles não abrem margem para o concorrente. Tem que estar, então, aí eu falo assim, aí tá a importância do marketing. Mas para vocês, como que foi essa virada de chave e qual o resultado que vocês conseguiram verificar após começar o marketing? Você começa a alcançar pessoas que talvez... A gente tem uma gama de serviço que não é todo mundo que sabe, né? Uma grade de serviço que não é todo mundo que conhece. Então, quando você começa a postar, você começa a divulgar aquilo. Talvez o que ninguém sabe que você faz e você consegue alcançar uma pessoa que talvez está procurando um serviço que não sabe quem faz, não sabe onde levar. Mas aí, talvez, igual você falou, talvez você não precisa ser o melhor, mas você faz aquele serviço. Então, você está sendo visto, ela vai levar para você. E é o que a gente teve. Quando a gente começou em Votuporanga, a gente chegou, nós não éramos conhecidos, né? Eu moro perto de Votuporanga, é uma cidadinha menor, Alto Florense. Danilo morava em Votuporanga, mas a gente não era conhecido ali. Hoje eu acredito que nós somos bem conhecidos em Votuporanga. Apesar de ter pouco tempo de loja em Votuporanga, através desse marketing. Todo mundo chega lá e fala assim, eu vi um vídeo de vocês, eu vi um vídeo de você. Eu vi que você falou tal coisa, eu vi que você fez um vídeo, então quer dizer que esse marketing está chegando para aquela pessoa. Então, esse é o resultado que a gente está tendo. Estamos sendo vistos, né? Estamos sendo vistos. É justamente isso. E no começo, é um dinheiro que você gasta, você acha que não vai ter retorno, talvez, mas você tem retorno. Ó, promoção que a gente faz em marketing, caixinha de pergunta que a gente faz no Instagram, tudo isso dá um retorno. Você trazendo o cliente para a loja é outra coisa. Né? Talvez você não vai vender... eu falo que o marketing não é a venda. Sim. O marketing é para você ser conhecido e a pessoa vir até a empresa. Aí você, né, no caso eu e o Danilo, quem trabalha lá, que vai fazer a venda para o cliente. Mas você precisa trazer ele ali. Vocês sabem que essa é uma grande briga, né? Marketing e venda. Tem, por exemplo, eu converso, tem um grande amigo que é gestor de tráfego e ele faz até um serviço para nós no escritório. E ele fala que é uma briga constante. Ele fala, cara, a gestão do tráfego é só para levar a pessoa até a empresa. Sim. A venda é de vocês. Eu coloco a pessoa lá, vocês têm que ser bom de venda, converter e tudo mais. Ele fala, não tá convertendo. Mas levou 10 pessoas na tua empresa, você não converteu nenhuma. A venda é com você. Então é uma briga constante. Você precisa entender, o marketing é para te dar visibilidade, trazer a pessoa. E a venda, você precisa estudar e entender do teu negócio para poder oferecer para o cliente, né? E venda não é dom, né? Você fala, não consigo vender. Venda é técnica. Primeira coisa, você tem que entender do teu produto, tem que ser bom e conhecer técnicas de venda. E eu falo assim, o principal da venda, a boa venda é aquela que sai todo mundo ganhando. O cliente está com um problema, você tem a solução, você resolve o problema dele e vender um produto teu. Agora não adianta você querer forçar alguma coisa que nem está precisando o cliente, que isso não é uma boa venda, né? Às vezes você vai até fazer a venda para o cliente, mas ele vai sair com aquela sensação, nossa, será que eu fui enganado? Será que eu fui... Resumindo, ao invés de você ganhar o cliente, você perdeu. O cliente.
Ele não vai te indicar. Você ganhou aquela venda, né, Danilo? Ganhou aquela venda e Perdeu o cliente. perdeu o cliente. Nós procuramos fazer muito isso. Às vezes o cara chega lá e fala assim, ó, meu farol não tá iluminando, eu não consigo ver à noite. Eu quero pôr uma lâmpada mais forte. Cara, o problema do seu carro não é a lâmpada, é o farol. Eu poderia muito bem vender uma lâmpada para ele. Com certeza, mas o problema dele não é a lâmpada, é o farol. Então eu tô vendendo uma coisa, só que não vai resolver o problema dele. Ele vai achar que a minha lâmpada é ruim. Ele vai divulgar eu como um cara que vendeu uma peça e não resolveu o problema. Então não é isso que a gente quer. É muito Então, mais prejuízo do que aquela venda ali no caixa no dia. Talvez eu vou resolver o problema dele bem mais barato, não vou ganhar tanto, só que eu vou resolver. Aquele cara vai me indicar para outro. Agora, E vai virar um cliente recorrente. se vai eu ganhar confiança. enfiar uma venda nele, Sim. ele não vai voltar ali e ainda vai falar mal da gente. E assim, quando o cliente está insatisfeito, tem uma estatística, eu não lembro agora o número exato, mas ele propaga muito mais a insatisfação do que quando ele está satisfeito. Então tem que tomar muito cuidado com Quando esse. você vai num lugar que você gosta, dificilmente você vai fazer uma avaliação boa. Sim, Gostou, sim. mas se for um lugar que você não gostou, não for bem. A hora que tá na rodinha dos você amigos não ali. acaba de sair nem da porta, Sim. você já tá lá no Google, lá, ó, mal atendido. Zero estrelinha. Cliente a gente ganha 1 a 1. Mas pra perder, basta um tá descontente com você, porque aí ela já vai... Então, assim, eu falo assim, é um trabalho em conjunto. O marketing vai fomentar essa visibilidade e você tá preparado também para quando o cliente chegar lá, atender ele da melhor forma. E eu falo assim, o empresário nunca vai perder por ser transparente, né, por ser honesto. Eu acho que o cliente satisfeito é o maior ativo da empresa. Que é ele que vai propagar, vai divulgar. E quando ele indica outro, é um custo bastante. Não precisa gastar com tráfego. É zero de custo de aquisição do cliente, a indicação. Nós fizemos um serviço essa semana num carro de um cliente, colocamos uma barra de LED lá. A hora que eu terminei o serviço, eu acendi ainda, o Danilo falou, esse gostou, porque a hora que eu acendi a barra, o Danilo falou assim, esse gostou. Então, tem hora que é mais gratificante isso, né? Não fui eu que vendi a barra, ele comprou na internet. Só pra instalar? Só pra gente instalar. Eu tenho lá pra vender, mas ele não comprou minha, mas o importante é isso. Foi o mesmo. Foi o mesmo. Você não notou com diferença. Sim. A hora que ele viu, o LED chegou até a chorar. Saiu até uma aguinha do olho. Até as perninhas dele Já voltou lá essa semana, né? Então, lá. isso tem satisfação maior do que ver e resolver o problema do cliente? O cara ficar contente com aquilo que você fez é bom demais. Porque geralmente, quando é principalmente corretivo, né? A pessoa já chega lá brava, né? Porque ninguém gosta de gastar com manutenção, vamos falar a verdade. Então, aí se você não resolve esse problema, o cara vai ficar mais pé da vida ainda. Fala, nossa, você me venderam uma coisa e tal. É igual o caso da lâmpada que você falou do farol. Você... Não, vou vender uma lâmpada mais forte e tal. Aí o cara vai falar, putz, tá a mesma coisa, não virou nada. Só gastei dinheiro. Gastei X lá, esse engenheiro Danilo só me enganou e tal. Então, assim, deixou no bolso. Aí o cara sai de lá satisfeito, porque às vezes você faz. Eu já tive cliente que falei, cara, esse é um mau momento pra você, às vezes, contratar um serviço de gestão e tudo mais, entendendo da situação do cliente. Então, não quero só pôr o dinheiro, eu vou poder ajudar ele naquele momento. Então, eu poder, cara, comece por aqui e tal, vai treinando. É ser transparente e pensar no próximo, né? Sim. Não é só pensar no... Porque dinheiro, assim, o cliente satisfeito é um ativo, eu falo assim, gigantesco. Não tem coisa melhor que ele... Esse cliente aí que saiu sorrisão, com certeza ele vai sair contando pra todo mundo. Ah, fui lá, fui bem atendido, tá? Se precisar, vai lá. Tanto é que ele já voltou agora. Eu falo que a gente ganha dinheiro com o problema dos outros. Sim. Que a pessoa chega pra você com um problema pra você resolver. Seja o dinheiro mora do problema. Exatamente. Então a gente tem que resolver esse problema. Porque se você ocasionar mais problema para ela, sim, então você tá no ramo errado. Não é aquilo ali. Então a gente tem que sempre procurar resolver o problema e pronto. Isso que eu falo que é a técnica do marketing com venda. O marketing traz a pessoa pra gente. Aí quando chega ali, você tem que entender dessa dor da pessoa, esse problema dela. Porque também, senão você não consegue vender, você não consegue transformar aquilo em venda. Sim. Quando a gente começou a investir no tráfego pago, chegava 40, 50 mensagens no WhatsApp, né, para responder. E aí, só que a gente não tinha uma pessoa treinada para responder isso. Então, ela respondia do jeito que ela sabia também. Sim, também não era culpa dela. Sim. Entendeu? A gente não tinha esse treinamento. E às vezes, dessas 70, você não conseguia trazer nenhuma pra loja, tinha dia. Mas a venda o problema era o 70, né, que chegou, né? Exatamente. Do tráfego, né? Só que não era esse. Você vai pensar, só trouxe lead ruim, esse tráfego aqui. A gente não tem... Ó, como é que tá chegando os leads pra você? Pô, o que é lead? Nem sei o que é isso, né? Só que a gente foi aprender, foi entender, aí foi conhecer, saber que aquela pessoa que chega pra você tem que entender do problema dela, trazer ela pra loja, pra fazer com que ela entenda o que você vende, o que você vai solucionar
E aí, então, isso aí virar uma venda. Isso tem técnicas, né? O pessoal que tá entendendo, não é da cabeça. Existe tudo um passo a passo de como você, desde quando você vai ser a primeira mensagem desse cliente, de qual plataforma que ele veio, de como que ele veio. Então, existem técnicas que vai aumentar a taxa de conversão. Não é que é 100% de certeza aqui. Se eu mandar essa mensagenzinha aqui, já vai converter. Não, mas você aumenta a conversão. Então, é todo um passo a passo. Hoje, no ponto de vista de vocês, empreender, qual que é a principal habilidade que o empresário precisa ter? É marketing, vendas, finanças, pós-venda, se for escolher, só pode escolher uma, no ponto de vista de vocês. Eu vejo assim, vou dar um exemplo, Flávio Augusto fala que é vendas, né? Toda empresa tem que vender. Eu vejo o pessoal falar de finanças. Eu sou apaixonado por finanças e por muito tempo eu falo, cara, finanças, o financeiro é o coração da empresa. Você tem que ter uma visão clara dos números ali para tomar decisão e tudo mais. Hoje eu mudei um pouco essa percepção, mas no ponto de vista de vocês, depois eu compartilho a minha visão. Qual que é a habilidade principal que o empresário precisa ter hoje para gerir um negócio? Coragem. Eu acho que... É o principal. Você tem que... Tem que ser arrojado. Porque, assim, é um mundo de incertezas, né? E se o empresário for esperar o momento certo para tomar alguma decisão, ou esperar ter dinheiro para ir no evento, ou esperar, não vai dar um passo. Não acontece. Primeiro, agora ele tem que ter coragem. Coragem eu acho que é essencial para um grande empresário. Principalmente para esses grandes players do mercado, você vai ver lá os riscos que eles correram. E muitos já quebraram, né? Deram a volta por cima e tudo mais. Porque teve coragem de arriscar. Eu acho que coragem é um dos pontos principais. Porque se você não tiver coragem de arriscar, porque é constantemente arriscando. Você arrisca quando você abre um negócio, quando você aluga um barracão, quando você compra uma ferramenta, quando você compra um curso, quando você vai num treinamento. Tudo é risco constante. Risco constante. A única dica que eu dou, eu já fui muito, já falava assim, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tem que ir com coragem, se tiver medo, mas se prepare. Eu falo, busca um pouco de conhecimento, vai estudar, vai estar em ambiente de negócio, vai com coragem, mas vai preparado. Porque se for só com coragem, porque tem muita gente que quer se preparar, não quer fazer nada. Vou com cara e com a coragem. É o desastre. Então, vai com muita coragem, porém se prepara, vai estudar, vai fazer um curso. Eu falo assim, hoje tem tanto conhecimento gratuito, não precisa só pagar. Vai na internet lá, vai no YouTube da vida, coloca o que você quiser. Você coloca lá, como fazer um fluxo de caixa, vai ter. Como fazer contabilidade, como apurar um imposto, vai ter. Como limpar um farol ali, tal, vai. Tudo que precisar vai ter. Então, busque pelo menos o conhecimento básico. Eu falo assim, o empresário começa com a cara e com a coragem, com os 2 C. Depois vai faltando o terceiro C, que é o do conhecimento. Então, para ele dando um próximo passo, vai buscando conhecimento. Aí vai dar proatividade. Que nós falou lá do colaborador, precisa ter o empresário também. O empresário está estagnado ali há muitos anos no negócio, né? Porque vai ter que ter essa coragem de arriscar. Era certeza? Vamos pegar a franquia da Dr. Farol e resolver o nosso problema. Nenhuma. Entendeu? Quanto tempo demorou? Traz mais problema. Eu vejo assim, o escritório, né, já comentamos aqui, né, começou com 0 cliente. Quando ele começou, 0 cliente. Então, imagina, eles começaram com 0 cliente, alugamos o prédio, o sistema, então ele começava com caixa negativo. Já ia começar um mês negativo. Fala, cara, e contabilidade, não é uma coisa que você vendeu já põe dinheiro no caixa. Você conquistar um cliente. Então, assim, com uns 2 anos, né, fechando no vermelho. Né? O acerto fechando na empresa, a taxa ficou trabalhando um tempo, eu fui pro escritório. Não tem passe de mágica, não tem empresa que às vezes a pessoa fala, não, vou criar um negocinho aqui, acho que vai ficar rico no outro mês. Não vai, entendeu? É anos de perda. Você fala, pô, agora que eu levei tirar um salário que estava no nosso objetivo. Então, por quanto tempo vocês estão ali trabalhando, e vai, ajusta, e aperta daqui, e às vezes, pô, aquele mês você trabalha igual um doido e não tira o que queria, as contas não param de chegar. Não para de chegar. Então, assim, tem que ter principalmente inteligência emocional, né? Eu vejo que é uma habilidade hoje, inteligência emocional, mas a principal habilidade da empresa, acho que tem que estar focado para toda a empresa. Cara, você tem que acordar, dormir pensando em como vai vender mais. E se você não tiver vendas, não trazer público para a tua empresa, não tem como, não vai ter negócio. Porque tudo começa, você tem um cliente, você vai vender. Tudo é venda. Você não vai conseguir ter caixa para fazer um investimento, você vai conseguir como é isso mesmo? Aí depois tem tudo um processo, tem que ter um bom atendimento, tem que ter um bom serviço. Um pós-venda igual esse cliente que saiu aí no Sorrisão, é uma hora ideal depois, passou ali, você mandar para ele, manda o link da avaliação do Google. Cliente, como foi? Avalia nosso serviço. Por quê? O cliente viu lá no Instagram um vídeo de vocês, primeira coisa que ele vai lá no Google ver a avaliação. Deixa eu ver como que esse pessoal... Nós costumamos fazer isso, essa empresa. A gente faz isso. Então, isso daí começa a gerar resultado, começa a gerar autoridade. Então é tudo um passo a passo. Mas dá trabalho, Vitor. Dá trabalho. Empreender dá trabalho. O que não dá trabalho hoje?
E assim, resolver o problema do cliente. Eu acredito que com vocês também já deve ter acontecido. Às vezes você faz um serviço e não ficou legal. Pô, o cliente vai voltar, cara, vamos dar atenção. Às vezes acontece alguma coisa ali com a nossa equipe, pô, vamos resolver o problema do cliente. Que não existe a perfeição. O problema não é se vai acontecer, é quando, né? Quem empreende vai chegar problema todo santo dia. A gente procura ao máximo evitar um retrabalho. Sim. Sempre a gente faz. Mas a garantia acaba sendo que às vezes acontece. Até da peça, né? Peça, às vezes um vacilo na montagem ali. Então tem. Só que o que acontece? Quando o cliente voltar, você tem que estar disposto a atender ele. Sim. Isso faz a diferença. Faz a diferença. Com certeza isso daí faz toda a diferença. Porque o problema vai existir, né? Vai. Mas é como vamos lidar com esse problema. E quando eu falo assim, que sempre que tem uma garantia, você resolve ela pro cliente, ele não vai achar ruim. Sim. Ele vai falar, não, aqueles caras são um diferencial deles, sabe aquele negócio Em alguns casos até aumenta o nível de satisfação. Exatamente, Sim. porque ele fala, eu tive um problema, ele resolveu, mas não ficou bom, eu voltei lá e ele fez ficar bom. Porque o pior coisa, já pensou se ele chega lá e fala assim, ó, atrás da caixinha aqui, ó, tem um 0800, liga lá na Nossa, empresa. a gente Tem odeia, lugar que faz a gente isso. odeia isso, a gente não gosta disso. Você imagina indicar isso para um cliente, né? Você comentou que você é fã de vendas. Quem que é o maior vendedor lá? Quem que tem mais habilidade de vendas? O Danilo ou o Jean? Gente, eu acho que a questão vendas, nós somos os dois bons. Tanto eu quanto o Danilo. Eu falo assim que cliente estranho, o cliente quando ele chega na loja, que ele não conhece a gente, geralmente eu que vou. Mas um cliente que já é recorrente da loja, o Danilo vende bem. Bom, a gente tem cliente do JN aqui, né? Tem telefone particular, vende por telefone, vende de noite, vende fora de hora. E faz essa venda. Como que foi a hora que vocês montaram a Dr. Farol lá em Votuporanga? Um baita de um prédio, no barracão, uma loja muito bonita, né? Até fomos na inauguração lá deles. Como que foi assim os primeiros meses? Que eu acredito que foi muito difícil, né? Você estava acostumado com um fluxo ali de cliente do JN e foram para um lugar novo, coragem, meter a cara. Como foi os primeiros meses? Bateu aquela sensação, será que fizer uma coisa certa? Compartilha com o pessoal essa Eu história. acho que não foi só os primeiros meses. Foi praticamente um ano inteiro. Com esse pensamento? A gente deu um passo grande, né? Eu digo assim que, sabe quando a gente vinha de uma empresa que estava faturando, estava dando tudo certo. Eu tinha chegado no período de estabilidade. Ali, né? Com tudo em dia, tudo organizado, e a gente deu um passo bem grande. Então a gente alugou um barracão, que é o que eu falei naquela hora. A gente alugou um barracão enorme, para pagar um aluguel adiantado, sem carência de tempo e com previsão para montar uma loja dentro. Aí a gente contratou uma empresa para desfazer e refazer algumas coisas do prédio para a gente, né? Fez a parte de planejado, então nós investimos bastante financeiramente. Resumindo, antes de começar, é muito investimento. É dinheiro que vai. Assim, foi o que nós tínhamos, o que nós não tínhamos e ainda ficou devendo. Ainda ficou devendo. Exatamente. Então, aí os primeiros meses, você cria um plano, né, na tua cabeça que é assim, ó, vai funcionar desse jeito. E nunca Vai vender tanto que vendendo, pelo menos paga as contas e a outra ajuda e vai chegar na hora. Isso tudo na teoria. Aí começa a ver o previsto com o realizado. E outra também, né? Igual a gente falou, tem que ser vendas, a gente vendia. Só que, por que essa venda não está tendo resultado? Aí vamos entender o que está acontecendo, onde está sendo desperdício, onde está sendo gasto. Aí a gente viu que administrar duas empresas é muito mais difícil do que... Uma já é difícil, aí depois passou para duas. Aí, assim, graças a Deus hoje tá dando certo, a gente estamos aí conseguindo nivelar e patronizar, né? Chegar num período de estabilidade do nosso negócio, mas é bem intenso. Cabeça emocional da Lembrando gente. que já tá quase para fazer 2 anos, agora que a gente tá conseguindo colocar ela no... Não é estabilizar, não. É começar a entrar nessa... Vamos falar assim, colocar ela no 0 a 0, assim. Exatamente. Quase 2 anos. E existe um prazo médio que as empresas, para se estabilizar, vai de 2 a 3 anos para ter esse período de chegar nessa estabilização. E muitas vezes, muitas empresas quebram antes, porque às vezes a pessoa desiste, vê que não é fácil, e tem que ter uma inteligência emocional gigantesca, né? O emocional abala muito. Eu falo que se você não estiver preparado emocionalmente, porque isso afeta você em todas as áreas. Sim. Tanto no profissional, quanto em casa, quanto no seu dia a dia. Então, se você não tiver estabilizado emocionalmente,
Você ficar muito abalado, o negócio não vai Porque tocar pra quem é frente. empresário, né? O pessoal fala assim, tem que separar a casa com a empresa. Eu falo, gente, Não separa. como que você chega na empresa e fala, Você vou chega deixar na os empresa, problemas? você deixa, agora Não tem você como. você Você tem que sabe ter a que- inteligência de não misturar para não confundir, mas isso vai impactar. Se você tá mal no casamento em casa, vai influenciar na empresa. Se tua empresa tá mal, vai influenciar em casa. Então, assim, tem que ter um conjunto, tem que estar bem, é um conjunto, né? Acho que tem que estar tudo bem administrado. E lembrando que não vai ter empresa que vai ter essa estabilidade. Mesmo no momento que vocês atingirem ali o ponto que vocês querem e tal, vai ter as outras dificuldades. Começa a jogar um outro jogo. A gente fala que sempre vai ter um problema novo para você resolver. Quando você não vende, você tem um problema de não vender. Quando você vende, você tem um problema de vender e fazer aquele dinheiro girar. Quando você não tem serviço, você não tem o serviço. Quando você tem muito serviço, você tem um problema de talvez não dar conta de atender aquele tanto de serviço. Aí, às vezes você não consegue manter a qualidade do fluxo então, que tá tendo. aí você começa a fazer aquele monte de serviço, mas talvez fica a desejar algumas coisas. Sim. Então, sempre vai ter um problema. Só que aí é isso que a gente tem que estar. Você tem que estar preparado aqui. Psicológico, cabeça, você manter a ordem e ir organizando as coisas. Geralmente nunca vai dar certo do jeito que a gente pensa, mas você tem que estar aí se preparando, ir pensando. Eu falo que muito Deus na vida da gente, porque Acho que esse é o primeiro, né? Pô. isso é o principal, que nos acalma ali, né? Faz a gente tomar as melhores decisões ali. E é isso, empreender não tem muito uma receita, não. É um pouco de tudo. Empreender Né? não tem segredo, é sossegado, é só põe a cara e vai. E o detalhe é estar atento nesses, né? Tá monitorando de perto, pô, precisa vender. O que não vai fazer? Tomar decisões rápidas. Né? Eu vejo que o empreendedor é isso, tem que se adaptar ao cenário. Pô, a gente fez uma projeção de ter X valor. Pô, não tá dando, e aí? Vamos mexer? O que tá acontecendo aqui? Entrou 40 leads, 40 contatos e não estamos convertendo nada. Entender e tem que ser rápido. Ó, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos ver. Ó, e se eu melhorar meu script de venda, se eu treinar o funcionário que tá ali? Porque um grande erro também, eu vejo os empresários cobrando dos funcionários, só que ele não dá o treinamento e nem fala. Às vezes o empresário quer que o funcionário pegue essa garrafinha, põe água aqui. Aí o cara tá pegando e tá tomando a garrafinha aqui mas ele não falou pro cara. E o cara tá achando que tá fazendo certo, porque pode tomar aqui, como pode tomar aqui. Só que o cara quer... Então, o óbvio, eu falo assim, o óbvio tem que ser disso, tem que falar pro funcionário do jeito que você quer. Então, assim, tem que monitorar. Não adianta você pôr um funcionário lá, não dar treinamento, não dar suporte, não passar a cultura da empresa. O que você quer? E esses valores que vocês passam, pô, né, não é vender a todo custo, é resolver o problema do cliente de forma transparente. Então, vocês têm que passar pro funcionário, porque se não falar, o cara às vezes não chega. Aí ele vai chegar lá, um exemplo, vamos pôr aqui. O cara chegou lá com o mesmo problema do farol. Se é um funcionário que não tem nenhum conhecimento, às vezes ele acha que vendendo tá agradando vocês. Ó, fiz a venda ali e tal. Mas, na verdade, ele tá deixando o cliente satisfeito. Então, mas tem que ser falado. E vai acontecer os erros, como acontece. Sim. Lá no escritório, nós temos o hábito, toda segunda de manhã faz uma mini reuniãozinha. Né? Estamos reunir ali, a gente faz uma oração para a semana e já eu pontuo semana, atenção nisso, ó, esse departamento foco nisso. Lembrando, o que nós estamos aqui para quê? Resolver problema. Primeiro passo. Você não é fiscal, você não é contábil, nós estamos aqui para resolver o problema do cliente. Chegou aqui, nós vamos resolver. Não quero saber o que vai. E se não for uma coisa que nós não resolve, eu vou indicar alguém para resolver. Porque eu quero facilitar a vida do cliente. E meu colaborador tem que ter isso na cabeça. Eu estou para resolver o problema de vocês, resolver o problema do outro. Por quê? Nosso serviço lá é desgastante, é muita responsabilidade. Então, às vezes, vou dar um exemplo. O funcionário está lá no departamento fiscal entregando as declarações e tem prazo, tem multa, tal. Aí tá lá focado. Aí chegou um problema do cliente. O que eu oriento ele? Cara, para tudo e vai resolver o problema do cliente. Porque se só tem essa declaração para entregar, porque tem cliente. Não faz sentido você falar, cliente, espera aí que depois eu vejo e você tá isso é importante, não é que não é importante. Só que o cliente é mais importante. Tem que dar um jeito depois e vai resolver o problema dele. Não faz sentido, senão inverte os valores. Você só tem essa declaração para entregar, eu sei da obrigação, eu sei da multa, mas é porque nós temos esse cliente desse lado. E ele é prioridade, ele é nosso maior ativo. Então não faz sentido. Eu vejo alguns lugares que a pessoa está focada ali e o cliente fica em segundo plano. Não faz sentido. Então, é isso. Eu falo, treine sua equipe. Leve, o ano passado nós tivemos a verdade de levar todo mundo para São Paulo. Né? Imagina o investimento que levaram. Alugamos uma van e tal. Só que o retorno é grande, porque eles começam a mudar a mentalidade, começam a entender a importância. Então, assim, essa reuniãozinha ajuda muito. Até orienta quem tem empresa com funcionário, faz ali um check de 10 minutinhos. Ó, semana atenção, ó.
Atenção, atendimento com excelência, gente. Chegou, parece que é coisa básica, mas sorri, fala um bom dia pro cliente, né? Recebe ele lá na porta, parece que é coisa simples, mas faz a diferença no dia a dia. Porque nós somos todos clientes também do comércio, e nós sabemos que o nível de atendimento é muito baixo, em geral. Então, quando você é tratado de uma maneira... Hoje eu vejo muito pessoal reclamando, as lojas físicas. Mas tem o e-commerce e tal. Beleza, tem isso. Daí faz parte do jogo, não vai mudar. Não vai retroceder. Então, eu falo assim, o que é seu diferencial? Tem que ter um diferencial. Para a pessoa ir lá na loja física, sim, aí vai ser o atendimento, vai ser a mão de obra qualificada, você vai resolver o problema do cara. Então, só que aí você faz isso, vocês são os melhores de acessórios, mas se ninguém conhece, aí entra o marketing. Tem que ser visto, para ser lembrado. Adianta o Vitor ter o melhor serviço, ele ter o melhor serviço e ninguém conhece nós, meia dúzia conhece. Então, assim, aí entra a importância do marketing. Antigamente era o quê? Era uma rede de TV, uma rádio, quanto que era para fazer para fazer uma propaganda? Muito caro. Hoje você abre o Instagram ali. Uma panfletagem, né? Hoje não. Hoje tá muito fácil. Assim, lógico que existe uma estrutura, uma estratégia. Tirei uma foto, postei ali. Você não tá fazendo marketing. Você tá postando uma foto. Porque existe todo um contexto, palavras-chave, como que o algoritmo vai entender. Então, mas eu vou demorar muito tempo para entender disso. E às vezes nem faz sentido você entender. Contrata alguém. Exatamente. Mas contratar alguém tem custo. Para tudo vai ter custo. Tudo vai ter custo na empresa. Só que esse custo tem que avaliar para se pagar, né? Nós estávamos fazendo contratação agora, né, Danilo, né? A gente tinha uma pessoa para a parte administrativa que ajudava a gente ali na parte administrativa, atendimento e também fazia o marketing. E aí a gente postou que queria alguém do marketing, então veio muita currículo de publicitário. Pessoa que trabalha justamente com isso. E até o Danilo teve uma conversa e falou, e se nós contratássemos duas? Um para fazer o administrativo e um para fazer só a publicidade. Essa pessoa não precisa ser uma funcionária direta CLT. Pode fazer um contrato com ela. Então, prestador de serviço. Só que isso é com o tempo. A gente foi criando essa mentalidade com o tempo, né? Hoje a gente pensa desse jeito. No começo você falava, você acha, vou pagar duas pessoas, sendo que talvez se eu pagar uma e nós mesmo faz. Entendeu? Mas porque vocês entenderam da importância da visibilidade, de investir no negócio. E não tem como aquele negócio crescer sem investimento. Sem investimento. Isso, assim, desde o marketing, como em ferramenta, como está em conhecimento, eu acho que o principal investimento de toda empresária é o conhecimento. Porque isso daí que vai expandir a mente. Você chega no evento lá e fala, cara, nem sabia que existia essa ferramenta. Aí você começa a ver, putz, o negócio já está evoluindo. Aí eu tenho dois caminhos. Ou eu vou tentar ir para esse caminho que está evoluindo, ou eu vou estagnar que automaticamente você está regredindo. Então, assim, o conhecimento eu vejo que é... E muitas vezes, aí a pessoa precisa ter aí eu entro no questão da gestão financeira. Entender como que está o cenário financeiro ali para tomar uma decisão. Não pode fazer uma loucura também fora. Só que, às vezes, vai ter que correr um certo grau de risco. Entendeu? Quando aí mudamos o escritório, vocês lembram que era em casa, alugava ali. Então, as despesas só dobram, porque antes era dentro de casa, né? Era duas salinhas dentro de casa. Então, era garantia que ia entrar mais cliente, não garantia nenhuma, entendeu? Aí nós alugamos o prédio, a mesma coisa pra vocês. Só fazer um negocinho aí na cabeça, né? Faz um negócio, eu vou gastar X. A hora que começou, aí mexe nisso, gasta 3 vezes mais. E a hora que você tá já no meio do caminho, você não vai falar, tô precisando disso, você vai fazer. Então, mas às vezes precisa tomar umas decisões, aí depois fala, nossa, tá bem, porque eu não mudei antes. Até eu tava falando com os meninos lá, daqui a pouco talvez eu tenha que mudar de prédio de novo. Mas se eu não tivesse tomado essa decisão, ela tava dentro de casa atendendo. E tem coisa que reflete, por exemplo, chegar no barracão de vocês, um baita barracão, passa uma certa credibilidade, uma autoridade. Eu tinha um escritório em casa. Muita gente conhece o Vitor e a Tássia, sabe da nossa competência, mas quem não conhece, fala, um escritório dentro de casa? Queira ou não, passa hoje é diferente. Então, o empresário, como o Danilo falou, tem que ter alguns momentos, na maioria, tem que ter a coragem. Então, se prepare e busque conhecimento, esteja em ambientes que vai te proporcionar isso, mas busca sempre estar dando o próximo passo, né? Analise a empresa. Pega a empresa de vocês, como que estava lá em 2019, como que está hoje? Teve uma curva de crescimento. Então, o empresário tem que ver, mesmo com as dificuldades. Nós fizemos, Vitor, uma consultoria, né? Nós fizemos uma consultoria, Danilo, uma empresa, a gente conheceu vários empresários, porque você conhece várias... E aí você vê que todo empresário, independente do tamanho que ele tá, ou há quanto tempo ele tá, ele tem lá as suas dificuldades. A gente fez uma rodada, acho que é Storm Break, fala. Que é onde a pessoa conta o problema dela e todo mundo dá uma opinião, talvez, para ajudar.
Aí você vê, cara, que todo mundo tem um problema em determinado tempo. O teu é o pior. Aí você chega lá, eu tenho uma formiguinha. O cara tá desse tamanho, ele tem um problema que você... Aí você olha e fala assim, pô, mas parece que é tão fácil de resolver na minha Sim. posição. Mas é isso. E pro cara é um bicho que E você o cara é um quer bicho naquele de momento. cabeça. E talvez eu falo de um problema que uma pessoa que tem uma lojinha bem menor do que eu falo, nossa, esse aí que é o problema desse cara, por que ele não resolve? Então é isso. E aí você conhecer pessoas, eu falo que conhecer gente que tá, né, no mesmo ramo que você, que tá empreendendo, que tá pra você trocar ideia, somar ideia, Acelera o muito jogo, né? bom. É, muito bom. E vocês, eu sou assim, eu sou fã, né? Hoje eu pago, né? Você tem mentor, né? Paga consultoria, a gente também faz serviço. Como que foi? Porque hoje é uma barreira muito grande dos empresários aceitar essa ajuda em termos, mas o que representou? Porque eu falo, cara, toda empresa devia ter um consultor ali de negócio financeiro ou participar de algum grupo de negócios. E qual foi essa mudança que vocês viram antes e depois de fazer essa consultoria? Foi o nosso alavancamento da nova loja. Tudo, né? Vamos falar Mudou a chave nossa. Foi esse. Na ocasião, o cara. Porque assim, ó, ele é claro que ele é um vendedor, ele veio vender pra gente. Aí quando ele falou o preço, falei pro Danilo, não tem chance. Não tem chance, não dá. É zero a possibilidade. Não cabia no orçamento nem pra daqui 2 anos. Aí tá bom. Aí veio um consultor, né? Ele sentou com nós, explicou, falou. Pô, os caras tá doido, né? Falei, cara, ó, eu queria muito fazer, mas não tem condição. Aí ele falou, faz o seguinte, faz a consultoria. Se você não tiver retorno, eu garanto em contrato pra você que a gente devolve o seu dinheiro. Falei, Danilo. Aí o Danilo falou assim, é o cara da coragem, Danilo. Na chuva, Jean, é pra se molhar, vamos fazer. Se não der certo, ele vai devolver. Deu essa garantia, né? E aí a gente começou o curso, e realmente, a gente chegou tímido, foi falando, parece que tava falando inglês, não entendia muitas coisas, depois o cara ia na empresa, visitava, acompanhava semanalmente, você fazia o lançamento ali, entendia como é que funcionava o negócio, e falava, cara, eu tô errando aqui, eu tô errando ali. Começa a identificar os pontos falhos, né? Você tá acertando num lugar que você nem imagina e tá errando num lugar que você nem imagina. E aí eu falo que é um conhecimento. Né? Talvez não é do negócio. Não é um conhecimento do seu negócio. Sim. Mas é um conhecimento agrega. do negócio. Então você cria. Foi muito bom. Para nós foi muito bom. É o que faltava, vamos falar assim. E geralmente se paga, né? Porque assim, você começa a ter uma visão diferente, começa a colher resultados no negócio. A gente fez em 6 vezes, Danilo? Foi mais? 10, né? Foi em 10. 10 vezes. Quando que foi essa consultoria? Que ano nós foi? terminou de pagar agora em... nós acabamos a consultoria em novembro do ano passado. Nós acabamos de pagar agora. Maio. E a gente começou em junho. Agosto, é verdade. E aquele medo que vocês estavam antes, de, pô, tá igual o Daniel, tá louco, isso aqui não cabe no meu caixa nem, o cara tá oferecendo que nem sabe quanto tá, ele moveu meu fluxo de caixa. Mas hoje, vendo a decisão que vocês tomaram, qual que é a sensação? Sempre que você tiver uma dúvida e precisar de alguma ajuda, se tiver que pagar para aquilo, se for uma coisa, pague. Pague, porque se não vai ter todo o conhecimento, então você vai ter que ter uma pessoa que tenha esse conhecimento. Se é necessário pagar, vai ter um retorno. Aquele dinheiro vai voltar para você de alguma outra maneira, mas vai voltar. E eu falo assim, empreender é muito solitário, né? Muitas vezes a gente tá sozinho ali com as nossas dores. Quando você se coloca em ambientes de empresários, aí você começa a falar, putz, o cara também tem problema. Aí você começa a falar, pô, tô no mesmo barco que muitos aqui, né? Porque muitas vezes nós achamos que só nós tem problema, ou que o nosso problema é do tamanho do mundo, aí você começa a ver e fala, cara, todo mundo tem problema. E às vezes o problema dele você já passou, você consegue ajudar, o que você está passando o outro consegue te ajudar, isso acelera o processo. Um problema que você tem um conhecimento, você não ia resolver. Não. Porque muitas vezes você vai ficar patinando ali e tal. E quando você está nesse ambiente, só que tem que pagar para ter acesso, né? Fala assim, o acesso é pago. E outra, você talvez quer uma pessoa para conversar, talvez não... E você não tem isso, né? Isso. Talvez você não vai ter essa pessoa. Ali você cria isso. Às vezes é só desabafar, né? E aí você vai falar, a pessoa vai te... Bom, e desses lugares, a gente ganhou mais cliente, né? Sim. Esses próprios empresários... Porque você está sendo visto. Acabou virando cliente de vocês. Gente vira cliente deles e eles viram cliente da... Nossa. Então Acaba virando uma rede de negócio. Tá aí, você já começa a ganhar dinheiro aí de novo. O retorno do investimento já vem daí. Estamos indo pro nosso finalzinho. Falei para vocês que o episódio ia ser incrível. Esses dois gigantes aqui, empresários, amigos. Todo convidado ganha uma lembrancinha de participar aqui. Então esse vai ser o momento de vocês receberem. Mas já gostaria que vocês fossem pensando numa mensagem para deixar para quem está começando a empreender.
Vamos supor que essa câmera aqui vai chegar para todos os empresários do Brasil que estão começando e a mensagem do Danilo e do Jean vai chegar para ele. Já vai pensando qual que é a mensagem final que vocês vão deixar nesse episódio. E aqui é a nossa lembrancinha, tá? Todo participante, para eternizar esse momento, a gente dá essa canequinha do Evidência, tá? Um presente para cada um de vocês, em forma de gratidão, e que vocês possam sempre lembrar desse dia, né? De ter compartilhado a história de vocês, que é inspiradora. Eu tenho certeza que vamos gravar outro podcast daqui a algum tempo, falando, ó, lembra, lá em 2025 gravamos um que estava nesse cenário, e hoje, quem sabe, tá até com mais outros negócios aí, ó, ampliando essa rede. Então, deixa sua mensagem final. Não lembrem, você que está acompanhando até aqui, deixe seu comentário, sua curtida, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares para expandir esse conhecimento e essa história inspiradora. Quem vai primeiro deixar a mensagem final? Eu vou falar assim para você que quer empreender. Se você tem um desejo de começar um negócio, se você tem um sonho, né? Que eu acho que primeiramente é isso. Só surge um sonho dentro de você. Então você se prepare, mas você nunca vai estar preparado para começar. Até você começar e se preparar durante o tempo. Se prepare durante o caminho. O meu é, se você tem um sonho de ter seu negócio, de empreender, vai atrás dele. Tenha coragem, vai em frente, tudo dá certo. É com o tempo que vocês vão conseguir, não é do dia para noite. Então, tendo a coragem e o sonho, vai e busca seu conhecimento, tudo dá certo. Faz acontecer, né? Vai ajustando a rota durante o caminho. Então, fica nosso muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês, por vir compartilhar a história. Isso daqui também faz parte de trabalhar no negócio, né? Isso daqui é conteúdo pro marketing. Então, assim, você que acompanhou até aqui, fica a nossa gratidão. Vai nos acompanhando. Esse é mais um episódio que foi sensacional. Eu tenho certeza que o Danilo, o Jean, deixou algum insight valioso que você pode aplicar no seu negócio. Muito obrigado pela presença de vocês e até um próximo episódio. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais.